os atos do presidente que atentem contra a Constituição e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes são definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Essa lei já existe há bastante tempo, é uma lei até que precisa, a meu modo de ver, ser reformulada, que é a Lei 1079 de 1950, que foi parcialmente recepcionada pela Constituição. E o artigo 86, né, é o artigo que explica como é que se dá um processo para que um presidente seja responsabilizado, processado criminalmente ou por crime de responsabilidade, que são questões distintas, né? Como a gente outrora já explicou. Então, o que diz o artigo 86? Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal se se tratar de crime comum, ou perante o Senado se se tratar de crimes de responsabilidade. Você tem que saber separar qual é a responsabilidade aí do presidente em cada caso. O presidente ficará suspenso das suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado. Se decorridos o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. E um parágrafo aqui que fala sobre a imunidade presidencial. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. E aqui, na parte referente aos ministros de Estado, nós temos dois artigos referentes aos ministros de Estado, né, dizendo qual as exigências constitucionais para que você seja ministro de Estado, os requisitos legais, tá certo? E também aqui algumas dessas atribuições. Vamos vê-la rapidamente. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos seus direitos políticos, que é um critério etário, né? E compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao presidente relatório anual da sua gestão no ministério, relatório sobre a pasta ministerial, o que foi feito, o que foi produzido pelo aquele ministério, como é que foi gasto a verba ministerial, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Tá? Bom, para a gente finalizar essa parte aqui do nosso encontro, tá? A gente vai ver os dois conselhos consultivos da Presidência da República, os órgãos de consulta presidencial. Então vamos ver aqui. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente e dele participam os membros do Conselho da República. É quem? O vice-presidente, são os membros natos, né? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria parlamentar na Câmara, os líderes também da maioria e da minoria, leia-se da situação e da oposição no Senado Federal,
o ministro da Justiça, aqueles cidadãos que eu falei que o presidente escolhe, né? Ele escolhe 2, né? São 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Todos com mandatos de 3 anos, sendo vedada a recondução. E aí, o que esse conselho delibera? O que esse conselho faz? Ele se pronuncia sobre a decretação da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio, e questões também relativas à estabilidade, tá, das instituições democráticas. Professor, como é que seria uma situação de convocação para a estabilidade das instituições democráticas? Simples. Situações envolvendo conflitos entre poderes, Ministério Público, são situações que discutem acerca dessa estabilidade, tá certo? Violação de prerrogativas dos poderes também se inserem aí, ok? O presidente poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Aqui é o seguinte, esses membros que eu li agora há pouco com vocês são os membros natos, que eles integram. Não quer dizer que outro não possa participar da reunião. Se se tratar de um assunto afeto à pasta ministerial, tá certo? Sem problema nenhum, é convocado ali o ministro. Exemplo, é um caso de estado de sítio, de invasão estrangeira no Brasil. Ora, pode ou não pode convocar ali o ministro de Estado da Defesa? Pode, não pode? Sem problema nenhum. E agora, o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional, ele se manifesta por questões relativas à defesa da soberania nacional e à defesa do próprio Estado democrático de direito. E quem é que são os membros natos do Conselho de Defesa? O vice, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Este conselho opina, é muito importante dar ênfase a isso, opina, tá? Nas hipóteses de declaração de guerra, de celebração de paz, opina sobre decretação do estado de defesa, do estado de sítio, da intervenção federal e propõe os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança nacional e opina sobre o efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Estuda, propõe e acompanha o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Muito importante sobre esses dois conselhos, tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, é que eles têm um papel meramente opinativo. Tá? Exemplo, o Conselho da República toma uma decisão, o Conselho de Defesa Nacional toma uma decisão, o presidente não é obrigado a acatar. Ele ouve os conselhos, tá certo? Mas ele não tem a obrigação de acatar a decisão final desses conselhos, tá certo? Bom, pessoal, nós iremos cobrar na prova até aqui, tá? E você que está assistindo aqui esse vídeo, essa aula até o final, como é que será a nossa prova? A nossa prova, ela vai constar 20 questões de múltipla escolha, como já tem sido a tradição que os amigos vêm prestando essas provas há 1 ano e meio, mais ou menos, né, nos semestres antecedentes. Então não vamos fugir dessa regra. Faremos essa prova com 20 questões de múltipla escolha. O nível da prova não é um nível elevado, tá certo? Não será um nível elevado, vai ser um nível ali condizente com o nosso estudo, nosso conteúdo, como foi a primeira prova, então não se assuste, tá? Eu lembro que a grande maioria da sala, esmagadora maioria, ficou ali acima da média, então se você mantiver a nota, tá certo? Já vai estar muito bom. As questões, elas não farão uma cobrança exaustiva, não cobrarei conceitos, questões doutrinárias. A prova, ela na realidade, ela está exigindo de você mais conhecimento a respeito da letra da lei, e se a prova exige um conhecimento da letra da lei, o melhor campo
ocupar estudo é a própria Constituição, como eu venho frisando nessa matéria até aqui, eu venho batendo muito nessa tecla, dizendo para vocês que o melhor estudo aqui nessa parte do direito constitucional é o conhecimento da letra da lei. E na prova não será diferente. Então, tomem nota aqui para uma coisa. Acerca dos artigos da Constituição, tá, que serão cobrados. Nós cobraremos aí o artigo 18 até o artigo 38. Aí cobrarei de vocês o artigo 44 até o 91. Tá? 44 até o 91. Então, se você quer fazer um estudo, leia esses artigos, releia, porque não é só para a prova, é para você ter uma visão holística, global, do nosso direito constitucional, da nossa Constituição Federal, e que vai muito lhe ajudar, tá? Em provas mais à frente e no próprio conhecimento do direito constitucional, tá certo? E aí eu aproveito a oportunidade para desejar já antecipadamente boas férias, se possível, né, considerando que nós temos visto aqui nos últimos dias um aumento de casos, aí, se você pode, tenta evitar aglomeração, tá ruim para todo mundo, tá? Mas é o melhor que a gente pode fazer pensando no questão macro, né, no bem social da sociedade, tá bom? Então, fica aqui um grande abraço, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem me procurar, que nós tentaremos sempre, como sempre tentamos fazer, ajudá-los aí da melhor forma possível. Um grande abraço do professor e não teremos aula no próximo semestre, eu não estarei com vocês no quarto período, mas se tudo der certo, no quinto estaremos juntos aí para mais um semestre, tá bom? Então, um abraço e até lá, tá? Tudo de bom.